tá gravado. Então eu vou cortar isso aqui tudo. Vambora. Tudo bom? Relaxa. Bem-vindos a mais um Despretend Show. Episódio de hoje com uma convidada que é minha amiga há muito tempo. A gente estudou junto. Vocês já estão vendo. É a Gabriela Lopes. Oi, gente. Não existe audiência, então você não precisa se preocupar com a pressão. Não tem 500 pessoas te vendo. Não, por enquanto. Tomara não. Que esteja. Daqui a um tempo. Então, hoje a gente vai falar sobre o processo de sair do Brasil e o que te levou a tomar essa decisão e suas experiências no exterior, que eu fico muito curioso, porque eu, desde que eu me entendo por gente, eu nunca me pertenci a esse país, então eu sempre tive a vontade de sair. Ela passou na minha frente, cortou a fila, e já foi e já voltou, e eu tô aqui ainda. Tudo bem, Gabi? Vamos comentar. Vamos fingir que a gente não tava conversando antes? Isso. Tudo jóia, graças a Deus. E você? Tô bem. Tô ansioso, tô um pouquinho apreensivo, sempre tenho o mesmo sentimento, gravar, mas espero que ao longo do episódio a gente consiga ser o mais natural possível. Sim, vamos desenvolvendo o pensamento que vai dar tudo certo. Primeira pergunta que eu tenho pra te fazer. Aprendeu inglês? Aprendi. Diferente dos brasileiros que vão pra fora e decidem fazer a vida lá, eles não focam muito no inglês e vivem no meio da comunidade brasileira. Então, acaba que eles não se esforçam tanto para aprender, não falam inglês fluente, já moram lá há 7, 10, 15 anos, e mesmo assim não falam inglês fluente. Porém, eu aprendi, me dediquei, fiz um curso, hoje em dia eu sou intermediário, não sou avançado, não falo fluente, cometo alguns erros, mas mesmo assim eu consigo me comunicar. O mais importante na comunicação é você conseguir se expressar e entender o que a pessoa está querendo te passar, e é isso que importa. Sim, concordo. Eu não sabia que a maioria das pessoas não ia para estudar. Não, todo a mundo maioria foca em ganhar dinheiro. Exatamente. Você conseguiu focar nos dois? Olha, eu foquei mais em aproveitar a minha vida lá fora. Eu conheci muitos países. Tirou uma férias gigantesca. Mais ou menos, que eu trabalhava 12 horas por dia, dependendo do dia. Então, trabalhava pra caramba. Mas, pra mim, foi uma experiência nova, porque eu conheci várias culturas, eu conheci todos os países do Reino Unido. Todos? Quais são todos? São 4 países que pertencem mesmo ao Reino Unido e a Irlanda, que ela pertence ao Reino Unido e à União Europeia. Aí eu não consegui ir em Dublin, pretendo voltar um dia, mas eu consegui conhecer País de Gales, Escócia, a Inglaterra, que foi onde eu morei, em Londres, e Irlanda do Norte. E aí, voltando, eu passei em Portugal, visitei a França, né? Então, deu 6 países aí. Legal. A gente não explicou direito. A Gabriela saiu do país, você foi para Londres, especificamente. Isso, especificamente para Londres. Desde sempre você teve objetivo ou você... Qual foi sua motivação para sair do Brasil? Não. De início, na verdade, eu queria ser au pair na França e até acompanhou um pouco do processo, me ajudou muito. Já mencionei você aqui no Então, assim, a minha pretensão mesmo era ser au pair na França. Eu estava aplicando para a vaga de babysitter, né, que o pessoal chama, babá. Isso, lá na França. Porém, acabou que as famílias que entraram em contato comigo, elas queriam por um período muito curto, de no máximo 6 meses. Então, para mim, não compensava na época. Eu ia pagar uns 4 mil de passagem, porque já estava em cima da hora, e aí depois eu ter que voltar com 6 meses, correndo o risco de não ter atingido o meu objetivo, que era ficar mais tempo, viajar, conhecer outros países. Então, eu optei por ir para Londres através de um amigo, me convidou para ir com ele já morava lá, e aí eu fui como turista e acabei ficando mais tempo. Então a minha iniciação assim mesmo, de pensamento, vou ir para fora, ia para a França. Londres foi um tiro no escuro, mas acabou que deu certo, fiquei lá 2 anos. Legal, é bom ter amigos assim, me falam que você encontrou uns amigos assim, mas eu queria saber sobre as suas experiências. Qual foi a experiência que mais te marcou assim? Diferente, se você compara o Brasil com o exterior, algo que não acontece aqui? Primeiramente, cultural tem um monte de diferença, mas a mais gritante assim para mim na época foi a gente que é brasileiro, a gente é muito despojado, a gente é muito extrovertido, e eles já têm uma cultura de ser um pouco mais fechado, mais introvertido. Eles realmente são muito silenciosos, são pessoas que conversam muito baixo, não abrem a porta da casa deles igual a gente.
Conheci ali fora, estranho. vamos tomar um café, você já tá lá dentro da minha casa, a gente trocando ideia e Entendi. é isso, fez uma amizade. Para eles, não. Você vai ver na rua, você vai encontrar no pub, você vai ser colega de trabalho, mas eles não te levam para a família dele, para o núcleo familiar deles, assim, é muito difícil você conseguir, assim, adentrar. Mas são pessoas boníssimas mesmo, tem um pouco de estereótipo com o brasileiro, que eles acham que a gente vive numa floresta. Alguns são mais ignorantes que os outros. Mas estuda geografia. Não, também não. E eles acham assim que o Brasil é só carnaval, biquíni. É forte esse estereótipo? É muito forte esse estereótipo. Você chegou a se prejudicar por causa desse estereótipo em algum momento? Sim, sendo mulher. Por causa que, você sendo mulher, já tem o estereótipo de ser uma pessoa mais sensual, talvez na cabeça deles é mais pro lado vulgar. E pra gente não, a gente tem isso por ser latino. A gente dança mais, a gente rebola mais, dança, bebe e tal. E eles já são um país mais fechado. Nem na rua, por exemplo, você não pode beber. Então eles já têm esse pensamento. E aí quando a gente se encontra, né, tem o choque dessas duas culturas, eles costumam achar que a gente ou é muito fácil, ou então que são mulheres que são um pouco mais acaloradas e que têm um gênio muito forte, uma personalidade muito forte. Nem sempre é assim, mas foi esse choque cultural que teve, assim. Não me prejudicou, mas também não me ajudou, não. Você poderia usar a seu favor, né? Mas aí seria... Pra arrumar um casamento. Mentira! Exatamente. Aí você casa com um britânico e pega uma cidadania. Exatamente. Todos os pontos têm prós e contras, então... Sim. É claro que você vai fazer amigos mais fácil. Com certeza. Talvez alguém que seja extrovertido, que mora lá, que sente falta de alguém extrovertido, ele enxerga em vocês uma opção muito viável para explorar a sua extrovertividade. Nem sei se essa palavra existe. Acho que sim. Acabei de inventar. Aí... É mais fácil para socializar, imagino. Com certeza. Só que ao mesmo tempo eles também são muito depressivos. Primeiro por conta do clima, que lá é muito frio, então acaba tendo mesmo um pouco de depressão sazonal ali por conta que a estação vai mudando. E por eles serem muito fechados também, acaba que eles não têm uma relação forte de amizade a ponto de tipo, aqui, você não tá bem, quer conversar, eu estou aqui pra te ajudar. E a gente que é brasileiro, não, a gente tá o tempo inteiro se ajudando, tipo, pelo menos assim, os que querem te ferrar vão te ferrar. Os que querem te ferrar, eles vão te ferrar de toda forma, mas... Quem tá junto com você ali no seu núcleo de amizade é a pessoa que você fala, hoje eu não tô bem, tô com saudade de casa, preciso de um abraço, uma comidinha de mãe, assim, caseira. Então você acaba seguindo esse fluxo também. Tipo, vou ter uma família fora da minha família no Brasil. Essa família vai ser uma família britânica, minha, que eu adotei aqui, vai ser ela que eu vou ter. E acaba que se ajuda mutualmente. E eles já não têm esse núcleo, esse nível de amizade a ponto de chegar e falar aqui, você não tá bem não, vamos sair tomar uma, ou então vamos tomar um café da tarde e conversar. Aí que você esparece e fala dos seus problemas. Eu acredito que essa depressão, entre aspas, ou esses quadros depressivos, né, eles diminuem a empatia. Acho que sim. Porque eu vejo pessoas, eu converso com pessoas, eu já tive esses quadros, e hoje eu me considero uma pessoa mais empática por conta de saber que meus problemas têm solução, e que como eu trabalhei eles, e que eu posso ajudar algumas pessoas. Então, se eu tivesse continuado naquele canto escondido, sim, eu ia... Tá se afundando. Eu ia continuar me afundando e ia criar cenários em que é impossível sair dessa situação e não ia buscar ajuda. Automaticamente eu ia achar que as pessoas todas têm esse problema. Sim. Quando a gente se expõe, conversa, a gente descobre que todo mundo tem esse problema. Com certeza. E que todos os problemas têm solução. Então, fica mais fácil quando a gente se abre para as pessoas certas também. Com certeza. Você conseguiu fazer amigos que você fala até hoje? Sim, consegui fazer poucos amigos, a maioria é imigrante também, assim, mesmo se não fosse brasileiro, era imigrante de uma outra nacionalidade, né? Eu fiz um casal de amigos que ele é britânico e ela é chinesa, são casados, inclusive eu trabalhei para eles durante muito tempo lá, e a gente mantém amizade por conta dos filhos também deles.
Teve uma também que é belga, porém ela mora lá em Londres, vive lá atualmente, não tem pretensão de sair, fiz amizade com ela também, muito gente boa, uma vibe assim, não tem fim, mais ou menos. Ela fala um pouco mais alto do que eu, aí eu penso assim, por isso que a gente fez amizade. Mas fiz amizade com uma irlandesa também, que foi minha professora de inglês. Muito parecido com a gente também, os irlandeses. Adoram uma cerveja. São muito família. Legal. E um ucraniano e uma ucraniana, que eram pessoas também que estão morando lá e fazendo a vida lá. Estão todos imigrantes, fora os brasileiros que a gente conhece, né, que já moram lá há mais tempo, mas são sempre pessoas de outras nacionalidades e imigrantes porque eles entendem, né, o que a gente passa lá, né. Eu acredito que quem está na mesma situação entende e até é mais fácil acolher nessa hora. Sabe qual o problema que você vai passar antes de você passar. É verdade. Se tiver essa troca de informação, você consegue passar menos perrengue. Exatamente. E a gente passa por muita coisa lá, então você precisa de ter, quando as pessoas falam que você tem que ter um amigo médico, um amigo advogado, um farmacêutico, realmente, lá fora também você precisa ter vários conhecidos para conseguir viver, se caso precisar de ajuda também. É legal você também ter uma habilidade que é compartilhável. Isso. Para você servir no ciclo. Com certeza. Qual é a sua habilidade? Olha, como eu fazia cleaner muito bem, faxina, não, mentira. Eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, de ouvir o que a pessoa tem para me falar e de dar conselhos assim, em cima das minhas vivências, mas de uma forma sensível. Então, um monte de gente já falou comigo que eu tinha que fazer psicologia ou coisa do tipo, mas ainda não me vejo na área. Porém, eu sou uma pessoa mais empática, no sentido de ajudar, de tentar compreender. E lá fora a gente precisa muito da escuta. Às vezes a pessoa só quer falar, e depois que ela fala, nossa, tô me sentindo melhor. Então, aliviava um pouquinho da pressão. Eu fazia essa parte. Entendi. Você era psicóloga da turma. Era. Legal. Em relação à moeda, você sentiu que a economia lá tem mais liberdade, tem mais... Você tem um poder de compra maior? Me fala qual foi a sua experiência relacionada à moeda. Olha, relacionada à moeda, eu posso falar que sim, o poder de compra ele é real, porém tem os prós e os contras. Aqui também é real, mas... É porque é real, só que é ruim. É a moeda. Lá é como se o seu dinheiro fosse um pouco mais valorizado, porque as coisas de consumo, os bens de consumo são mais baratos. Então, o seu poder de compra em cima da moeda, das coisas que você quer, almeja para sua vida, você consegue conquistar um pouco mais fácil. Porém, você tem que abdicar a mão de algumas coisas, como tudo na vida. Porém, não é esse mar de rosas que todo mundo vira e fala assim... Olha, você vai pra lá pra ganhar dinheiro. Eu fui com essa expectativa, expectativas foram quebradas. Se frustrou um pouco? Eu me frustrei um pouco. A realidade não é tão bonita quanto pintaram pra mim. Então, quando eu fui ver como que era, porque ao mesmo tempo que eu tava lá ganhando em libras, eu estava gastando em libras. Eu pagava aluguel, alimentação, transporte, e são tudo gastos que você tem toda semana. Lá as contas são por semana, não é por mês. Então, eu fazia todo o meu planejamento da semana e ia calculando em cima daquilo para poder mandar o meu dinheiro para cá, uma parte dele, e poder quitar as minhas dívidas, minhas contas, custo que eu tinha de coisa que eu tenho aqui no Brasil, mas nada assim exorbitante. E ainda consegui viajar lá. Como eu viajava muito, acabou que eu não consegui fazer muito um pé de meia, não. Voltei assim, igual arroz, quebrada. Mas eu aproveitei muito, assim. Então, sim, existe a possibilidade de você fazer, mas você tem que abrir mão de certas coisas também. Não é pensar que você vai para lá para ganhar rios de dinheiro. É uma coisa que vai acontecer naturalmente, na medida que você vai aprendendo inglês. Aí você muda a profissão ou muda o trabalho, né, a casa para quem você trabalha, que no meu caso era o cleaner. E aí você ganha um pouco mais. Aí... Você acha que a fluência no inglês faz diferença? Demais. Porque quando você não é fluente, você tem que aceitar qualquer trabalho. Exatamente. Você chega com sangue no olho e falando, precisa limpar isso ou fazer aquilo. Você vai e aceita de tudo. Depois que você vai começando a entender como funciona, você está falando inglês, então eu já posso negociar esse benefício. Eu venho para fazer o serviço, mas eu cobro tanto.
Você já consegue ali debater com a pessoa. E quando você não fala inglês, é só yes, no e eu dou conta. Mesmo sem saber, você só concorda. Isso. Às vezes a pessoa tá te explorando, tá você te só explorando, concorda. exatamente. E você não pode falar nada, porque você tá num país que não é seu, entre aspas, né? Não é seu ponto. A língua você não domina, então tem um monte de coisa que joga contra você. Sim. Eu sempre fiquei imaginando que seria mais fácil se eu fosse preparado. Eu tô me preparando tem 10 anos. Então, me falta um pouco de coragem que eu enxergo em você. E me inspiro nessa questão de só tomar decisão e eu tomei a decisão e não fui. Então eu sou covarde no meu posicionamento. Né? No ponto, eu ia falar no ponto de vista seu, pra você faltou só coragem. Falta só coragem. Isso. E você teve experiências tipo assim, que você não trocaria, eu aposto que... Porque você falou que não economizou. Mas você viveu coisas que todo mundo aqui na região, pelo menos a gente que mora na roça, não sonharia em viver nem 1 milhão de anos. Eu acredito. Sim, eu vivi coisas extraordinárias, assim. Por isso que eu falo que quando a gente pega o nosso dinheiro e investe em coisas que você gosta ou experiências, que realmente você pode ter um carro do ano, uma casa, né, um celular de última geração, porém, quando você investe em experiência, acho que você vive mais feliz. Não acho que investir dinheiro em viagem ou experiências novas seja um desperdício de dinheiro, muito pelo contrário. Acho que a gente só tem um bilhete aqui para passar nessa vida, então por que não aproveitar? Claro, com consciência, né, óbvio. Mas eu consegui, assim, aproveitar bastante. Vivi coisas, assim, que eu nunca imaginei, coisas que eu via só pela televisão e eu consegui experienciar isso lá fora. Então, eu não trocaria. Talvez, assim, uma data festiva, né, comemoração de aniversário, eu gostaria de estar presente aqui. Mas durante esses 2 anos que eu fiquei lá, eu meti o louco. Me fala uma experiência que você teve, que você sonhava e que você realizou lá. Eu fui no castelo de Windsor. Ele fica um pouco mais afastado de Londres, dá 1 hora mais ou menos de prazo, de carro. Castelo de filme mesmo. É onde aconteceu o casamento real, né? Os casamentos reais acontecem lá. Então, na hora que você vê, assim, a entrada do castelo, que é um caminho e um monte de árvore, assim, em sequência, a perder de vista, você vê só o castelo, assim, lá no fundo, eu falei assim, caramba, eu tô no lugar que eu queria visitar, que eu queria conhecer. E eu não sei se você chegou a ver, assim, para entrar na capela, você passa por uma escada de madeira e aí você começa a ver assim os brasão dentro da capela onde é que aconteceu o casamento real, as bandeiras assim dos países. Na hora que eu fui entrando assim, eu comecei a arrepiar o corpo todinho, porque eu falava assim, gente, eu nunca imaginei que eu, saindo de onde eu saí, né, do choro, ia vivenciar uma experiência dessa. Então, para mim foi muito marcante, foi muito gratificante. Bacana. Eu, particularmente, não tenho essa vontade de visitar coisas específicas. O que me pega mais é a cultura em geral. Sim. Eu só vou saber se eu tô certo quando eu chegar lá e falar, não era isso, era exatamente isso. Mas eu acho que não sei se você tem isso. Uma coisa de se incomodar com a cultura. Para algumas coisas, assim, é muito latente. Lá fora eles têm muito com o indiano, um choque muito grande de cultura. Chega a ser xenofobia, na minha opinião, mas enfim, não vamos adentrar nesse assunto. Por conta que eles têm modos de higiene diferentes dos nossos. Dos ingleses? Da gente, como os indianos, no caso. Eles têm uma cultura diferente da nossa, assim, em modo geral, que é muito gritante. Eles não são muito adeptos de limpeza, né, na casa, higiene pessoal, eles também não são muito adeptos eu falo, tipo, escovar o dente, tomar um banho todo dia, né, mesmo sendo um país frio, onde eles estão morando, em Londres, que foi onde eu tive contato, eles não têm esse mesmo cuidado, e lá na Índia é muito mais quente do que lá em Londres. Sim. Então eles já vinham com esse... como eu posso falar, estilo de vida, né, de lá do país deles, dessa forma. Então, o pessoal costuma criticar muito.
e que eles colocam muito curry na comida e o cheiro é muito forte, aí já junta com o cheiro deles, então entra muita coisa assim que dá um choque muito grande, cultural. Mas, no geral, a Europa em si já tem hábitos diferentes dos nossos. Uhum. Você se sentiu fácil a adaptação? Você acha que demorou para se adaptar e isso poderia influenciar não você querer ficar lá ou não? Nos 6 primeiros meses eu só sabia chorar. Aproveitava que estava fazendo a limpeza e já chorava remunerado. Mas quando eu fui, eu senti muita falta da minha família. Eu ficava pensando assim, será que eu não dei um passo muito maior do que minha perna? Óbvio, tava com medo também do meu jeito. Por mais que eu tive a coragem de chegar lá depois, eu recuei e falei assim, acho que eu dei um passinho muito grande. Mas aí depois dos 6 meses, você vai se adaptando. Você vai se adaptando ao frio, você vai se adaptando à cultura deles de ser mais fechada. Aí seu ouvido já começa a entender melhor o inglês, porque o inglês deles também é um pouco mais difícil, no sentido de a gente estar acostumado com o inglês americano. Isso. Então, você começa a mudar a sua cabeça mesmo e começa a adquirir a segunda personalidade. Que eu acho que você fala, quando as pessoas falam assim, a pessoa é poliglota, mas ela tem uma personalidade para cada língua que ela fala. E aí eu comecei a ver a minha personalidade em inglês, diferente da minha brasileira. E eu consegui levar, ter jogo de cintura, fazer acontecer. Legal, essa personalidade que você adquiriu, ela é uma personalidade mais madura, mais... Como é essa personalidade? Você consegue descrever? Consigo, assim, diferente de mim, ela é um pouco mais... Não é madura, mas eu diria... um pouco mais responsável, porque lá fora você tá por sua conta e risco. Então, eu era um pouco mais fechada, eu conversava mais baixo e mais devagar, que aqui no Brasil acaba que, por você falar a língua fluente, você já tá adaptado, você já tem a sua personalidade quando você cresceu e foi desenvolvendo ela com o tempo. Mas lá fora a minha personalidade é um pouco mais calma, um pouco menos otimista também, porque sempre que eu ia pensar em alguma coisa que eu queria fazer, eu pensava que poderia dar errado. Então eu me planejava, me preparava mais para eu chegar e tentar dar certo de primeira. Graças a Deus sempre deu certo, na maioria das vezes. Mas é um pouco mais diferente. Porém, eu prefiro o brasileiro. Modéstia à parte, é melhor. Você consegue se expressar melhor. Eu sou mais extrovertida, mais alegre. Mais divertida. Mais divertida. Mais feliz. Também. Bem mais. Eu fico curioso sobre como seria a minha personalidade. E eu acredito que eu seria mais feliz. Mas com 26 anos, eu descobri várias coisas que desbloqueiam essa questão da tristeza e o que eu posso fazer para melhorar. Hoje eu já estou fazendo. Sim. Então eu consigo lidar melhor. Quando você saiu daqui para ir para lá, você imaginava que você ia encontrar essas diferenças culturais? Não sei se você se planejou antes, porque eu estou planejando. Você sim. não fez um planejamento? Não. Meu problema foi esse. Então, não façam isso, galera. Queria que você contasse para quem está assistindo isso e, por acaso, se tiver uma dúvida atrás, uma pulga atrás da orelha, cheia de clichês e bordões que não precisava falar, mas a gente fala assim mesmo. Sim, talvez uma dica. Uma dica, tá vendo? Muito mais simples. Uma dica para quem quer sair e não sabe por onde começar. O que você fez de errado, o que você fez de certo, que com certeza vale a pena fazer. Entendi. Vou falar então para a câmera de uma vez. Se planeje, junta dinheiro, primeiramente, faz o estudo de campo, que é o que o João está falando, que é muito importante. Você vai se precaver de possíveis riscos que vão ter ali quando você decidir embarcar nessa loucura, que é virar um imigrante. E a terceira é, aproveita a sua vida ao máximo com as pessoas que você ama, porque você não sabe quando que você vai dizer adeus. Que foi o meu caso que aconteceu, mas... mas eu falo para se preparar. Não só para quem vai sair, mas é importante para todo mundo. Para todo mundo. Bom pontuar isso. Isso, também acho. As pessoas só dão valor depois que perde. Que perde, exatamente. É clichê, mas é uma história real. Sim, quando eu tava lá eu perdi minha avó, então, assim, eu consegui aproveitar minha vida muito com ela, o tempo que eu tava aqui, mas eu falo que nunca é suficiente, quando você tá longe você sente um pouco mais, então concordo com o João,
é uma dica, a gente tem que fazer isso, aproveitar as pessoas enquanto a gente tem elas por perto. E, inclusive, eu estou devendo. Desculpa aí, meus familiares. Ninguém vai estar assistindo isso. Mas se estiver assistindo, já é um pedido de desculpa. Continua a respeito da dica. Ah, sim. Coisas que aconteceram comigo lá fora foi... eu não me preparei, quando eu fui eu não falava inglês, então acho que é um ponto se você vai para um país diferente, né? Se for para a América do Sul em si, eles falam espanhol muito bem, então a gente consegue ter uma comunicação. Mas o inglês é fundamental. Se você vai sair do país, acho sim que você precisa sair com um nível pelo menos básico, que não é só o verbo to be, não, tem que ter um pouco mais. Outra dica que é o dinheiro, óbvio também, você precisa ter um planejamento de quanto que você vai gastar com alimentação, quanto que você vai gastar com o transporte que você vai ter. De início você vai ter que ir atrás dos serviços, então se caso você for para trabalhar, ou se caso você for e não tem um trabalho, você já tem que pensar nisso também. Se você ir com o trabalho, já é meio caminho andado, porque você já vai ter o recurso lá fora, o seu salário, para poder pagar, né, as suas despesas. Eu não tive isso, então eu tive que contar com os empregos que iam surgir. Então é mais uma coisa que você fica apreensivo, você não sabe se você vai ter dinheiro. Mesmo eu tendo uma reserva de emergência, eu fui com a cara e com a coragem. Então, se planeje com isso. Agora... Em relação à burocracia, para sair? Para você ir como turista, até que não tem muita burocracia, porque você vai ir com uma carta convite, que foi o que eu fui. Meu amigo me cedeu essa carta convite, mas você pode entrar como turista mesmo e residir no país durante 6 meses legalmente. A carta convite funciona da mesma maneira como visto de turismo? É isso, é porque lá você não precisa, com a carta convite, você não precisa comprovar que você tem um hotel para ficar. Você não precisa de um ticket. Com o visto, você precisa de um planejamento e mostrar para eles que tem previsão de volta. Exatamente. Lá você só precisa apresentar o passaporte, se você for entrar como turista, que foi o que eu fiz. A única coisa que eu apresentei foi a carta convite. Se não tivesse a carta convite, um check-in de hotel mesmo já conseguiria resolver isso. Você só dá a data de entrada e quando você vai sair do país, a sua passagem de saída, né, com os dias para frente, se caso você for entrar como turista. E se não, você vai entrar com pedido de visto para trabalhar, né, e fazer sua vida lá. Mas como eu fui, não, eu só entrei com a passagem e a carta convite. No caso, você precisaria só de uma de entrada, uma de saída e o tempo que você ia ficar no hotel lá no país. Você se incomoda em falar quanto você gastou para juntar o dinheiro? Eu não sei se eu vou ser tão invasivo, mas eu prefiro deixar a questão da passagem, visto, só o básico para você sair, não para você se manter lá. Ah, tá. Entendi. Não tem problema com falar, não. Quando eu fui, isso há 2 anos atrás, né? 3 anos atrás, na verdade. Eu paguei 7 mil de passagem de ida e volta. Eu reservei um hotel em Portugal, que eu fiquei em Portugal 3 dias antes de ir para Londres. E aí eu reservei esse hotel, ficou na faixa de umas 150 libras na época, foram esses 3 dias. 757 mil reais? Não, mentira. Mais ou menos. Na cotação de hoje dá mais um pouco. Não, mentira. Não, dá na faixa de uns R$1.000, isso, pela estadia em Portugal. Depois eu paguei mais 120 da minha passagem para Londres, que eu fui de Portugal para Londres. Fiz uma conexão em Bordeaux, mas eu não desci do avião, a gente só ficou esperando no aeroporto e foi direto, que dá mais uns 700, quase 1.000 aí, hoje em dia, na moeda. Então, e com visto é o valor padrão? Com o visto você vai gastar um pouco mais, porque você começa a pagar as taxas aqui no Brasil. Você não tirou visto? Não tirei o visto, eu fui como turista, eu só entrei como uma carta convite. Daí eu não tive que provar que eu ia ficar num hotel, ia sair do país em determinada data. Então eu gastei, no total de tudo, com alimentação, deu quase uns 12
Deu quase 12, 13 mil reais. Com alimentação você fala durante a viagem? Durante a viagem. Isso eu não tô colocando o dinheiro que eu levei pra gastar lá, né? Entendi. No primeiro mês ali que eu imaginava que eu não ia Então você trabalhar. gastou um uninho. Foi, deu o valor de um Uno. Você perdeu um, tá vendo? Tá vendo? Planejamento. Eu falei depois que eu voltasse, eu ia comprar, nem que seja um Uno pra mim, pra poder falar assim, não, pelo menos ele eu tive. Sim. Sabe o que é legal? Eu tenho um grupo de inglês, né? A gente conversa muito sobre isso. Não tem tanto, porque a gente é mais imaturo. Sim. As pessoas que estão lá são imaturas. Então, eu tento puxar esse assunto pra gente conversar sério. Eu queria, num futuro muito próximo, conseguir organizar uma viagem em grupo. Entendi. Pra fora do país. Se ajudar, em vez de você passar os perrengues. Não é que eu tô com medo de passar perrengue. Eu sei que cada perrengue constrói a gente como um ser humano e tem todos os clichês que eu ia falar, mas não vou falar, você já sabe. Então, eu queria conseguir organizar uma viagem em grupo com brasileiros, ou pessoas que a gente já conhece, que tenha mais afinidade, para facilitar essas coisas. Essa relação lá dentro, entre amizades, que não ia precisar trabalhar tanto a nossa interação social. Sim, ele tem um ponto, porque ele já está se planejando, ó. Já Talvez, tem vontade. Então, eu acho que eu observei muitos seus erros. Obrigado. De nada. Por ter ido e me contar todo o processo. Que bom. É bom fazer parte disso. Então, aí eu tenho o grupo, eu gostaria de mandar esse vídeo pro grupo para ganhar like, visualizações. Biscoito. E também, por último, para ajudar quem que tá no grupo que quer viajar. E eu tô falando com vocês agora para se dedicarem mais e planejarem sua viagem, entendeu? Para dar certo. Vai dar certo de qualquer maneira, mas gostaria que vocês sofressem menos. A questão do sofrimento é uma escola. A vida é uma faculdade. Eu odeio falar, Cristina. Mas tem como a gente reduzir um pouco os danos. Se preparar, né? Porque não é impossível a gente não sofrer ou não se dar mal de alguma maneira. Até planejando pode dar mal. Você pode pisar lá e ser roubado no primeiro dia com 1 milhão de reais no bolso. Sim. Então não tem como. Mas eu gosto de ser cagão por planejar demais. Precavido. Eu acho que é muito bom, é interessante sim. Vai ter medo, vai ter hora que você vai sentir angústia e você vai se sentir muito sozinho. Porém, o que você falou de redução de danos é muito importante. Se você se planeja mais, o risco de acontecer uma coisa que não está no seu planejamento, ele é reduzido assim drasticamente. Então, sim, se planeja, se você tem vontade, já vai estudando sobre o lugar que você vai, como que você quer aplicar, se for para um visto de turista, se for para um visto de que você vai trabalhar há pouco tempo, porque tem Work Permit Visa. Eu sei que tem na Austrália, que ele é sazonal também, que você pode ir, aplica para ele, você vai já com visto, você pode permanecer tipo 9 meses trabalhando legalmente. Então, tudo que você pode fazer para minimizar, acho que vale a pena. Se planejar mais para fazer aquilo acontecer, que te dá mais vontade. No primeiro ano que eu fui, eu só queria trabalhar e fazer as coisas darem certo. Então, talvez se eu tivesse ido com um pouco mais de planejamento, eu teria curtido mais no primeiro ano. E ter ficado só um ano. Você conseguiu curtir só depois desse ano que você conseguiu se acomodar mais confortável? Sim, que foi quando eu aluguei um quarto para mim, que era mais ou menos perto do meu trabalho. Então, eu tive um pouco mais de liberdade, eu consegui fazer mais as minhas coisas. Comida em casa, que a comida deles não é tão parecida com a nossa, né? Eles são mais de lanche, então consegui... É menos saudável no geral? É menos saudável no geral. Eles gostam muito de snack, salgadinho, McDonald's, que ela é barato, sanduíche. No último episódio que a gente gravou com o Cássio, abraço, Cássio. Tem que mencionar. Mas foi muito bacana que ele mencionou essa realidade do Brasil, que aqui as comidas fast food são caras. Sim. Lá é muito barato. Então é difícil você não cair na tentação. Porque se você vai... Aqui lá é o contrário. Se você vai fazer comida em casa, fica caro. Você com feijão e arroz, que é do Brasil, que é uma comida importada. Sim. Aqui você vai comprar qualquer coisa importada, é muito caro. Verdade. E a sua experiência com a matar a saudade do Brasil lá, como é que foi? Você conseguiu comer churrasco?
Conseguiu comer arroz e feijão, feijoada? Consegui. Eu consegui por causa que tem muitos bares que são brasileiros. Barzinho brasileiro, lá eles chamam de pub. Mas tem muito bar brasileiro que você consegue se alimentar bem, só que é um valor mais alto também. Então não dá pra você ficar em todo dia, almoçar, né? Acaba que você vai, tem uma cervejinha gelada, um copinho americano, você, vou beber uma. Quinta-feira, né? Não tô fazendo nada. Mas deu pra matar a saudade, né? Nos barzinhos brasileiros. Porém, como eu fazia minha comida, isso é um ponto pra mim também, eu conseguia fazer as marmitas pra semana e aí eu almoçava todo dia a minha comida. Então, eu consegui, além de economizar um bom dinheiro, eu consegui fazer de uma forma mais saudável pra mim, porque eu sentia falta de comida, de verdade. E o quê? Coisa simples, arroz, vegetal, né, vagem, cenoura, essas coisas, frango. Lá a gente come muito frango. Feijão não. Feijão era a minha pedra no sapato lá fora. E aí, galera? Não achava. Dá valor no feijão, tá vendo? Come bastante feijão antes de vocês ir embora. Tem que ir para os Estados Unidos pra dar valor no feijão. Tem gente que não come feijão aqui. É engraçado. Eu não consigo também. Eu também não consigo. E quando eu cheguei em Divinópolis, eu fui em um almoço que os meus amigos me chamaram. Feijão puro, tá vendo? Não, tropeiro. Na hora que eu dei uma garfada no tropeiro, a lágrima desceu de emoção. Falei assim, gente, não acredito. Legal. Tô em casa. Acho que só assim a gente dá valor mesmo nas coisas simples. Porque você tá longe da família, você dá valor na família. Sim. E me ajuda a raciocinar como que a gente dá valor nessas coisas sem perdê-las. Você tem uma... É difícil essa pergunta, pra mim também. Eu acho assim... A gente tem que ter recordações boas com todas as pessoas que você ama de verdade. A distância, ela faz você aproximar da pessoa, que é uma coisa que eu não tinha, uma coisa que eu não tinha antes com a minha mãe era falar eu te amo, ou com a minha irmã falar eu te amo. E hoje em dia é muito mais natural pra mim falar oi, tchau, fica com Deus, beijo, te amo. Demonstrar mais, abraçar mais. Porque eu sempre tive isso com pessoas de fora e na minha família não era tão próximo assim. Então hoje em dia eu tenho mais com eles. Mas o que eu posso falar é tenta manter, nutrir essa relação, mesmo você estando perto, sabendo que são pessoas importantes para você, quando você começa a pensar que você não vai ter eles para sempre. O meu exercício diário em relação a isso é pensar que eu não vou ter eles para sempre. E a gente, cada dia que passa, tá perdendo mais tempo, né, aqui na Terra. Então, tentar ser uma pessoa mais gentil, ou tentar entender por que eles são assim e respeitar. Essa é a minha dica para você. Esse é um processo que demora, de evolução, de amadurecimento. Sim. Tem que estudar mais dicção também, cara. De amadurecimento, que leva tempo. Sei lá, eu gosto de falar que com 26 anos eu descobri várias coisas. Aí eu vou descobrir que eu não descobri nada ainda daqui mais 26 anos. Exatamente. Não existe uma maneira... Isso aqui vai virar coach, eu não gosto desse papo também. Que eu falo aqui que você tem que fazer. Não escuta o que eu tô falando. Mas baseado na nossa experiência, é isso que a gente tem pra oferecer para vocês. Agora você pega isso e faz o que você quiser com isso. Isso. Esse ano eu tô mudando da abordagem no meu canal. Eu gostei muito da sua disponibilidade, da sua proficiência mesmo. Me surpreendeu, de certa forma. Que bom, fico feliz. É difícil você conversar com as pessoas de uma forma mais natural. As pessoas ainda são capazes de julgar como não tá profissional. Com certeza. Entendo. Eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho assim um posicionamento burro, como diria Caetano Veloso. Mas isso é bem melhor. Na hora de entregar o conteúdo, as pessoas ficam presas a algo precioso, que elas não sabem o que é fingir ser alguém que elas não são. E elas não sabem o que elas querem ser, porque elas estão fingindo, porque na verdade o preciosismo, que se elas descobrissem a verdade, estaria em ser elas mesmas. Sim. Porque elas não estão atuando na hora de dar uma entrevista. Você não está fingindo ser outra pessoa. Não. E o mais natural possível você conseguiu ser, na minha opinião. Sim. Então, é um paradoxo você imaginar que você tem que ser o mais natural possível, mas você tem que ser alguém que consiga
render o bloco, gerar conteúdo. Sim. Exatamente. Meu canal não tem essa proposta. Então eu tô experimentando, desde quando eu comecei, eu tô gravando só áudio, eu comecei a gravar na pista, caminhando. Sim. Não tem essa pretensão de ser, de luzes. E o último episódio que eu gravei com os meninos no estúdio, foi bacana pela experiência. Vai acontecer mais vezes, é óbvio. Mas distou um pouquinho do objetivo principal, que era me conectar. Tanto que durante a gravação a gente estava muito distante. Eu não falei muito, deixei eles falarem mais. Sim. Durante o episódio eu senti que eles têm muita coisa pra falar, então eu deixei eles falar. Exatamente, mas aí você não conseguiu conectar com eles. Exatamente. Eu até falei que eu ia marcar outras entrevistas, outros encontros, pra gente poder trocar ideia mesmo. Eu acho que... Se interromper é importante. Concordo. Se interromper é importante. Se eu estiver falando uma merda, aí você não vai me interromper? Aqui, vamos mudar. Mas eu acho que a chave é ser despretensioso, né? Que é o que você almeja, faz com que seja diferente. Porque a maioria só quer o status, só quer tá bonito e tal. E nós tá aqui numa conversa informal. Você tá falando que eu não tô bonito? Você tá maravilhoso, que é isso? Não, mas eu tô falando no sentido de ser simples. Hoje em dia as pessoas pregam muito, quer fazer uma coisa extraordinária. E no final, às vezes isso nem vai contar. Quem quer assistir, quer ver o conteúdo, quer ver o que você tem para me passar, o que eu tenho para te passar. E às vezes uma pessoa que tá do outro lado da câmera e quer entender um pouco mais da vivência, né? Que no caso da minha era de ter ido pro exterior e ter voltado. É aquilo ali que a gente tem que passar. É só isso que a pessoa quer saber e pronto. É interessante você ter essa maturidade em relação à produção do conteúdo que está sendo produzido agora. Porque se a gente ficar nessa ilusão de que, por exemplo, o filme, a filmagem, o vídeo é mais comercial, ponto, é mais comercial. Sim. E, portanto, eu comecei com áudio e eu estou aderindo ao vídeo justamente por uma maturidade de conteúdo mesmo. Eu vou ter que investir, é óbvio. E até eu combinei com a Gabi mais pra frente de gravar no estúdio. Sim. Então, tem muita coisa pra gente conversar. Exatamente. Eu não sei se é suficiente. Todo mundo pode me julgar. 1 hora é muito, 2 horas é pouco, sei lá, tanto faz. Tem gente que grava 12 horas, a gente grava 30 minutos. Mas a gente tá finalizando. Eu vou só finalizar com umas perguntas de curiosidade pessoal. À vontade. Pra gente finalizar. Tá bom. Em relação à política, você consegue... não sei se você teve a experiência, mas você viu que algum lado político predomina na Inglaterra? Sim. Por eles serem mais antigos, eles são mais conservadores. Porém, essa geração de pessoas mais novas estão vindo com uma pegada muito revolucionária. Então, tipo assim, a única coisa que falta neles é atitude. O jovem lá, ele não tem tanta atitude de mudança ou perspectiva de mudança, porque eles deixam as coisas acontecer naturalmente. Igual, teve o Brexit, que foi o Reino Unido ter saído do bloco europeu. Foi muito ruim, mas quem decidiu votar foram as pessoas mais velhas, que acham que lá é uma ilha, que eles não precisavam da Europa, no geral. Então, assim, ter saído do bloco, quem tomou a decisão foram as pessoas mais velhas. Porém, prejudicou todo mundo que mora ali naquela ilha. Exatamente. Então, faltou mais atitude das pessoas mais jovens. Na minha opinião, eles têm potencial para ser muito mais, por mais que as pessoas falam, país desenvolvido. Sim, concordo, mas tem muita coisa que também precisa mudar. Inclusive isso, ter uma atitude maior, ter mais programas de ajuda comunitária, que são programas sociais, mas são onde os jovens conseguem ter atitudes, né, mais drásticas em relação ao conservadorismo extremista. Não vou te perguntar qual é o seu posicionamento político, porque eu já sei. Não sei se ficou claro. Mas eu não queria ficar nesse oba-oba de direita e esquerda. Por exemplo, se ela falasse no início que era de esquerda, provavelmente alguém de direita nem assistiria. Então, não faz sentido eu trazer essa pauta para esse lado. Mas foi Vamos deixar no ar. Tentem. Primeira vez que eu vou fazer isso. Deixa nos comentários qual o posicionamento policial que ela tem. Vamos ver se vocês adivinham. E eu queria saber de onde que vem essa vibe mais extrovertida sua.
Porque você está se propondo a produzir conteúdo. Sim. Uhum. De alguma maneira. Exatamente. Você não sabe exatamente o que seja, o que vai ser. Então, Isso. da onde você acha que vem essa... Porque você não fez aula de teatro? Eu, no caso, eu tô fazendo. Uhum. Acho isso muito bom. Não, nunca fiz. No caso, eu joguei bola, eu toco violão. Ainda assim, é um desafio pra mim. Pra você, parece muito mais natural. Para as pessoas, parece que eu tô forçando. Eu sei que parece. Quando as pessoas que me conhecem, o que o João tá fazendo? Mas pra você, se você estivesse fazendo isso aqui, ia ser... Nossa, a Gabi tá sendo ela. Eu acho engraçado. Entendi. Mas as pessoas não conhecem o que passa aqui dentro. Então. Mas da onde você acha que vem esse lado extrovertido? Olha, eu não sei te falar realmente de onde vem, porém, eu sempre tive isso a minha vida inteira. Talvez uma vibe um pouco mais artística, de querer fazer. Sempre tive vontade de fazer teatro também, tá? Mas eu não sei de onde que veio, mas eu sei que a minha mãe é um pouco mais aberta, assim, a gente conversa mais. Mas eu sempre tive vontade de fazer coisa diferente. Eu não toco violão, eu não fiz teatro. É da minha irmã. Mas mesmo assim, eu sempre tive uma vontade muito grande. Indo pra fora, eu descobri que eu gosto muito de viajar e conhecer sobre culturas. Então, se caso eu me propôs, não é propôs, né? A criar. Se me propôs, acho que é. Enfim, eu faria conteúdo em cima disso, de viagens. Eu iria, mostraria como que funciona, como que é essa comida, o lado político de cada país, porque isso gera like também. Sim. Então, exatamente. Seria uma coisa para engajamento. E tentaria expor o máximo, porque muito brasileiro que está aqui nunca foi para fora, nunca visitou nada, mas endeusa as coisas de fora. E quando a gente está aqui, parece coisa do cotidiano, coisa muito normal. E pra mim, hoje em dia, que vejo com outros olhos, eu acho fantástico as coisas que o Brasil tem de gastronomia, de cultura. Isso porque a gente ainda vive aqui em Minas Gerais. Quando você vê lá pro lado do norte, do nordeste, é muito mais. O Cássio ainda falou sobre a cultura da criação intelectual. Isso. Que é o folclore. Exatamente. E eles têm muita curiosidade. Que é rico. Querendo ou não, a gente tem um filme sendo lançado da Amazônia, eu não sei qual que é a abordagem, mas tem vários atores famosos, Wagner Moura. Sim, sim. E eu acredito que a saída para o Brasil se tornar um país de primeiro mundo pode muito bem ser pela cultura. Exatamente. Explorar o que há de mais valioso na nossa cultura. Sim, porque todos eles têm vontade de ter as coisas que a gente tem aqui no Brasil. Porém, eles já usurparam muito de outras terras e já destruíram muito a terra deles. Então, hoje em dia, eles não têm mais essa possibilidade, mas eles vê potencial em outros países. E o Brasil é um país que tem muito potencial. Não só de cultura, mas de meio ambiente, de ser rico por ter um clima muito agradável e tropical. Tudo que você planta aqui nasce, cresce. Então eles veem a Amazônia assim com um potencial gigantesco, enorme, para ser explorado. Por isso que a gente tem que cuidar também. Então eu voltaria, assim, voltando à pergunta que você me fez, eu voltaria o meu conteúdo para o lado mais de turismo. Não turismo invasivo, sabe? Ou então luxuoso. Eu iria mais para uma pegada ecológica, sustentável, exploradora. Porque, tipo, tem gente que fala, viajar é caro. Não, você consegue achar passagem barata. Só que você tem que ter um estilo de vida, assim, mais... eu ia falar, um pouco mais minimalista. Pra que tomar banho todo dia, gente? Não, banho tem que ser todo dia. Mas com a mochila nas costas e um sonho. Eu sou mais, assim, dessa vibe. Legal. Tem muita coisa pra falar, né? Mas infelizmente a gente vai chegar ao final de mais um Despreten Show. E é isso. Pode parecer despretensioso demais, mas cada dia se tornando menos despretensioso até dar certo. Mas o meu conceito de dar certo é fazer o que a gente acabou de fazer. Exatamente. E pra mim isso é dar certo. Então deu certo. Muito obrigado. Obrigada a você. Foi uma honra participar. A gente tem muito assunto para conversar, a gente deixa
o segundo episódio. Sim. E eu poderia ficar aqui horas conversando. Sempre tem essa sensação. E a parte boa é essa. A sensação que fica é que poderia ter durado mais. Com certeza. Tem muitas perguntas pra fazer. A sensação é mesma, é a recíproca é a mesma. É verdadeira. Isso. Então é isso. Final de mais um Despretend Show. Aí o like fica por sua conta, compartilhamento por sua conta. Eu sei que se eu pedir pode aumentar o engajamento, mas é um canal que tá começando. Comentário também por sua conta, mas se vocês fizerem tudo que vocês já sabem, eu agradeço e vou estar sempre retribuindo, comentando. E sigam a Gabi, se ela quiser que seja seguida, você quer Isso, seguida? Vou deixar, como que fala? Aqui embaixo, aqui ó. Vai pegando aí, mãe. Vou deixar o Instagram aqui. Eu coloco na descrição. Top, pode ser. Vai ser uma honra ter os seguidores do Despretend Show. Então São é isso. muitos. São muitos, mas vão lá me seguir, gente. Então é isso. Tchau. Tchau, beijo. Até a próxima.